Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Quarto domingo da Páscoa. E hoje nós celebramos o Domingo do Bom Pastor. Acolhamos com abertura de coração o Evangelho deste dia, o Evangelho segundo São João, capítulo 10, versículos de 27 a 30. Jesus se apresenta, meus irmãos e minhas irmãs, como o bom pastor. Mas se nós quiséssemos resumir a meditação do Evangelho de hoje em uma palavra, nós poderíamos resumi-la em seguimento. O domingo e a liturgia do bom pastor são convites, chamados para nós, que nós possamos, como ovelhas, como discípulos, nos colocar nessa atitude de seguimento concreto, seguimento sincero de Jesus, bom pastor. Se nós queremos ser ovelhas deste rebanho, que nós possamos nos colocar nessa atitude de seguimento do Senhor. Para isso, embora seja o domingo do bom pastor, eu sempre convido a voltarmos o nosso olhar, a nossa atenção para aquilo que ele fala sobre as suas ovelhas. E no Evangelho de hoje, Jesus nos dá 3 atitudes que são necessárias para que nós sejamos suas ovelhas. A primeira atitude, já no início do Evangelho, Jesus diz: "As minhas ovelhas escutam a minha voz." Vocês que me acompanham nessas meditações sabem o quanto é necessário e o quanto eu falo sobre isso. Para escutar a voz do Senhor, é preciso antes reconhecer a sua voz. Deus nos fala sempre, mas nos fala por meio de pessoas, nos fala por meio de situações, de ocasiões que muitas vezes nós não compreendemos. Esse é um chamado para que nós façamos esse esforço, reconhecer e ouvir a voz de Deus, a voz do Mestre, a voz do ressuscitado perto de nós. A segunda atitude de Jesus, que Jesus diz de suas ovelhas nesse Evangelho, é que não só escutam a sua voz, elas me seguem. Meus irmãos e minhas irmãs, se nós ouvimos a voz do Senhor proclamada na palavra, se nós reconhecemos a voz do Senhor que nos fala pelas situações, pelas ocasiões, por meio das pessoas, devemos fazer o esforço de seguir. A voz do Senhor que nos fala deve tocar o nosso coração. Nunca escute a homilia, nunca leia uma palavra da Bíblia ou do Evangelho pensando: essa palavra é para alguém, é para aquele, é para aquela. Ah, se o meu irmão ouvisse isso. Ah, se a minha vizinha escutasse isso. Não, a palavra é para nós e deve tocar a nossa vida. A segunda atitude que Jesus diz de suas ovelhas é que elas seguem Ele. E a terceira difícil atitude: essas minhas ovelhas jamais se perderão. Para que nós não nos perdamos, o Senhor está ao nosso lado. Ele nos oferece os sacramentos, os mandamentos, o Evangelho, a sua palavra, a sua graça. Busque a confissão, receba a comunhão, busque obedecer os mandamentos, busque ser sinal do amor de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, 3 atitudes o Senhor nos dá, que nós possamos vivê-la. Acolhamos as 3 sementes. Primeira semente, versículo 27, já o início do Evangelho. Naquele tempo disse Jesus: "As minhas ovelhas escutam minha voz, e eu as conheço. Elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais se perderão." Medite esse Evangelho. A palavra de hoje, como dizia, o Evangelho pode ser resumido em uma palavra: seguimento. Que nós tenhamos o coração aberto e disponível para seguirmos o Senhor, escutando a sua voz, segui-lo. E a terceira semente: por meio de quais pessoas, por meio de quais situações e ocasiões Deus tem me falado? E o que Ele tem me falado? O que Ele tem me ensinado?
o que Ele tem me pedido. Se você escuta a voz de Deus, se você reconhece essa voz, siga para que você não se perda. Onde, como e quando o Senhor tem me falado. Meus irmãos e minhas irmãs, bom domingo a todos vocês. Dia de domingo, não fique sem participar da Santa Missa. É domingo de Páscoa, é domingo do Bom Pastor. Participe da missa na sua paróquia. Meu abraço, minha bênção e um domingo abençoado para todos vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.